Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice Coca e hoje eu vim aqui falar sobre 4 nutrientes para turbinar o cérebro do seu filho ainda na gestação. Então, se você quer ter um filho inteligentíssimo, acompanhe comigo. Solta a vinheta, James! Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, curtirem esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e ativar o sininho de notificações para que quando eu lançar um vídeo, o YouTube já notifique e já avise vocês sobre o vídeo novo, tá? Então vamos lá. Você sabia que o primeiro ano de vida é a base da inteligência mental, física e emocional da criança e do adulto também? O primeiro ano de vida é determinante para a velocidade de desenvolvimento da visão, coordenação motora e linguagem. Até os 6 meses de vida são formadas milhões de células gliais. O que são células gliais? São células que dão sustentação aos neurônios e suporte nutricional a eles. E até os 10 anos de idade acontece a total consolidação das estruturas nervosas. Mas para isso acontecer, antes, lá na gestação, precisa acontecer algumas coisinhas que são dependentes de alguns nutrientes. Cada neurônio pode formar de 10 a 20 mil conexões, sendo que o cérebro fetal cresce em média 250 mil células por minuto. O cérebro sai de 350 gramas no nascimento e chega a 1 quilo no primeiro ano de vida, sendo que a energia total do cérebro que é consumida é cerca de 60%. Ou seja, 60% da energia corporal total é gasta pelo cérebro. Acredita? É muita coisa. Por isso que a cabecinha das crianças, dos bebezinhos, é um pouquinho maior que o restante do corpo, né? Assim, proporcionalmente comparado ao corpo. Na gestação acontece o desenvolvimento do isolamento do nervo, que a gente chama de mielinização, que é a formação da bainha de mielina. É como se fosse um isolante, é como se fosse um fio. Pensem num fio, e esse fio, ele tem um isolante, igual aqueles cabos de energia. Se você desencapar, você vai tomar um choque, certo? Sim, isso é como se fosse a bainha de mielina. Ela isola o nervo como se fosse aquele isolante do fio elétrico. Na gestação também existe a formação das ramificações nervosas e a formação das sinapses. E uma curiosidade é que a quantidade de neurônio não determina a inteligência da criança. O que determina a inteligência da criança e também do adulto é a quantidade de sinapses. E é na gestação que é formada a quantidade de sinapses, que é determinada essa quantidade e também tem um fator genético envolvido nisso. As sinapses, ela determina a capacidade cognitiva da criança, então ela determina o QI, que é a inteligência, e também as habilidades dessa criança. Para que isso tudo ocorra, para que toda essa cadeia aconteça, para que todas essas estruturas sejam consolidadas, é necessário alguns nutrientes. Hoje eu vou falar de 4 deles. O primeiro que eu vou falar é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura poliinsaturada que é formada por EPA e DHA. Você sabia que 60% do peso cerebral é formado por gordura? Sim, ele é formado por gordura. E 25% desse peso total das gorduras é de DHA. Não só uma estrutura cerebral é formada por gordura, ou DHA, EPA ou ômega 3 em si, mas 80% da retina humana é formada por DHA. Ou seja, o consumo dessa substância, o consumo de alimentos fontes é muito importante, tanto para a estrutura cerebral quanto para outras estruturas, como por exemplo a visão. Ou seja, a quantidade de DHA ou o EPA junto, formando o ômega 3, vai determinar a capacidade cognitiva dessa criança, assim que ela nasce, no seu desenvolvimento escolar, e também a capacidade cognitiva do adulto. Ou seja, capacidade para o trabalho, capacidade de memória, capacidade para desenvolver tarefas diárias e evita também dificuldades escolares na infância.
O hipocampo, que é uma região cerebral muito utilizada para memória e raciocínio, utiliza cerca de 16% do total do DHA consumido pelo cérebro. Ou seja, resumindo, o DHA é muito utilizado para prevenção de estresse, depressão, ansiedade, memória, cognição. Por outro lado, o EPA também é muito importante na prevenção de psicose, depressão e inflamação. Por isso, gente, é muito importante que vocês consumam alimentos fontes na gestação, ou então uma suplementação adequada. O segundo nutriente que eu vou falar hoje é o ácido fólico, ou folato, ou vitamina B9. Qual a diferença deles? Basicamente, a diferença é que o ácido fólico é uma molécula feita pela indústria para ser estável como um medicamento, um suplemento. Então, quando a gente vai lá na farmácia e compra, vem na forma de ácido fólico, a não ser que seja manipulado, mandado fazer de outra forma, né? A vitamina B9 é o folato. O folato ele é encontrado principalmente nos vegetais. Então, ele é a forma in natura encontrada nos alimentos. É a mesma coisa do ácido fólico, porém na forma in natura, né? E a vitamina B9 é porque ele é tido como uma vitamina, por ser hidrossolúvel. As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, solúveis em água. Então, ele é uma vitamina do complexo B. E qual a importância do ácido fólico na gestação? Na gestação, principalmente nos primeiros 3 meses gestacionais, ele participa da formação do tubo neural, sistema nervoso central, que é cérebro, cerebelo e medula espinhal. Então, a falta desse nutriente ou da conversão desse nutriente no organismo acomete algumas doenças, ou seja, diminuição da inteligência da criança, obviamente, e má formação do tubo neural, que pode dar espinha bífida, lábio leporino, mielomeningocele, que são algumas doenças relacionadas à má formação do tubo neural. A deficiência também do ácido fólico pode levar à letargia, à lerdeza, à depressão e uma doença chamada glossite. A glossite, o que é a glossite? Ela é uma inflamação da língua, né, que pode estar acompanhada ou não de uma infecção bacteriana, mas ela é muito relacionada a deficiências de ácido fólico, ou seja, deficiência de ácido fólico pode te gerar mais probabilidade de ter a glossite do que pessoas que não têm essa deficiência. No cozimento dos alimentos, é certo que perde-se cerca de 50%, não em todos os alimentos, mas é uma média, perde-se 50% do ácido fólico contido nele. Então, é muito importante que coma-se saladas cruas, principalmente beterraba crua. Não que se comer a cozida vai fazer mal, não é isso. Mas no caso da gestação, é muito importante sim comer tanto alimentos cozidos quanto alimentos crus, né? Porque deixa as vitaminas mais íntegras, né? Então, assim, a vitamina ela já vai sofrer um processo de cozimento e vai ter uma perda. Então, por que não comer ela no formato cru também, in natura, o mais natural possível? O terceiro nutriente que eu vou falar hoje é a colina. A colina, ela é tida como uma vitamina do complexo B por ser solúvel em água, né? Porém, ela compõe as membranas lipídicas das células. Então, lembra lá que eu falei que o ômega 3 é super bom, que ele compõe o cérebro, ele participa de várias funções? Então, a colina, ela compõe membranas que contêm lipídios, gorduras, e ela é precursora do neurotransmissor acetilcolina, que, por sua vez, a acetilcolina promove a memória e a cognição cerebral. Também a acetilcolina ela age aumentando a neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? A capacidade que o seu cérebro tem de se renovar. Renovar no sentido de memória, aprendizado, aprender coisas novas. Então, para o cérebro do bebê é muito importante para que quando ele nasça, essa criança tenha uma capacidade de memória e aprendizado muito boa. Também em adultos, melhorando a capacidade para o trabalho e em idosos que têm memória fraca, ou seja, doença de Alzheimer, demência senil, ou então idosos que têm uma diminuição da memória por conta da idade mesmo, não sendo nenhuma doença de Alzheimer, nenhuma doença senil pela idade, né?
E o quarto e último nutriente que eu vim falar aqui hoje é o magnésio, mais especificamente o magnésio L-treonato, porque para quem não sabe, temos vários tipos de magnésio e cada um age de uma forma. Mais para frente eu faço um vídeo só sobre magnésio, mas hoje eu vim falar sobre o magnésio L-treonato. O magnésio L-treonato, ele ajuda na prevenção da enxaqueca e também ajuda a melhorar o sono. Ele ajuda na capacidade de você pegar no sono e também melhorar aquela produção de melatonina. Ele ajuda na densidade neuronal, ajuda na capacidade de memória e ajuda na renovação dessa memória, ou seja, memórias a curto, médio e longo prazo. Então, pessoas com problemas de memória, o magnésio é sensacional. Para aprendizado, para crianças que estão aprendendo, o desfraude de crianças, palavras, fala, né? Crianças que estão aprendendo a andar, crianças que estão entrando na escola, aprendendo coisas novas. Então, o magnésio, ele ajuda nessa memória de curto, médio e longo prazo. Pessoas que já estão na época do vestibular. Então, mãezinha, se você quer que o seu filho seja inteligente, que o seu filho tenha um ótimo desenvolvimento e uma ótima performance escolar, na capacidade de aprendizado do seu filho, na capacidade de aprender coisas novas, né, na capacidade de inteligência e de QI do seu filho, tudo começa na gestação. Obviamente, suplementar e comer alimentos fontes desses nutrientes é essencial, sim, na primeira infância, na vida adulta e em outras idades também, né, os idosos também, mas nada substitui isso na gestação, na consolidação da estrutura nervosa, na formação cerebral, na formação de neurônios, na formação de células gliais, né? Então, mãezinha, procure um nutricionista, procure fazer uma boa reeducação alimentar, comer alimentos fontes da melhor forma possível, né? Feito da melhor maneira para você, né? Para pesquisar também se você tem algum polimorfismo que não absorve esse nutriente, que não converte esse nutriente. Mais para frente eu vou falar um vídeo sobre isso. Mas é muito importante que você procure ajuda, que você procure, não faça da sua cabeça. As pessoas, elas têm mania de pensar que sabem como comer, mas na verdade elas não sabem. Na verdade, existe muitos mitos, muitas informações erradas, muitas informações julgadas, informações que a gente encontra em diversos lugares e meios de comunicação. Então, procure sempre um profissional habilitado e capacitado para isso. Porque essa fase gestacional, um dia ela vai passar e ela é primordial. E quando ela passar, não dá mais para voltar atrás. Então, faça isso enquanto há tempo. Gente, eu gostaria de pedir para curtir mais uma vez, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. É muito importante que você dissemine esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.